Oi, seja bem-vindo. Esse é o Papo Católico. Se você não é inscrito, se inscreva. Hoje nós vamos falar do ator dos Estados Unidos, Jonathan Roumie, que nasceu em 1º de julho de 1974 e que chegou no fundo do poço, passando muita necessidade, não tendo dinheiro para suas necessidades básicas, como comida, água e tudo isso. Ele literalmente chegou aonde José do Egito chegou, no fundo do poço. O Jonathan nasceu nos Estados Unidos, numa família tradicionalmente católica, e ele, quando criança, tinha o sonho de ser astronauta. Sim, ele desde criança queria ser astronauta, mas na adolescência ele foi despertando novos interesses e já queria trabalhar na indústria cinematográfica, especialmente na área de efeitos especiais. Porém, ele estava num estado onde as faculdades não eram as melhores daquele país. Todo mundo sabe que o centro ali da produção de filmes, de séries e de coisas na área cinematográfica é Califórnia. Então, ele comete um erro estratégico. Ele faz, ou talvez por não poder se deslocar até a Califórnia, ele se forma numa universidade, como nós diríamos aqui no Brasil, meia boca. E acabou que a sua carreira sempre patinou, nunca se desenvolveu, nunca funcionou bem. Ele tentou várias coisas na área de efeitos especiais, ele trabalhou um pouquinho nessa área e viu que, apesar de ter feito algumas pontas importantes, por exemplo, no filme de Spider-Man, algum trabalho, a sua carreira sempre patinava. Ele trabalhou também como ator, e isso porque ele imaginou que para ser diretor ele precisava entender como atuar. Aqui na entrevista realizada em 2023, a Adriane Banker, da News Nation, ele diz o seguinte: pensei que talvez fosse me tornar diretor. Eu tinha feito algumas aulas de atuação como pré-requisito e pensei, talvez eu tentasse atuar só para saber o que um ator passa para ser o melhor diretor. Então, eu acabei fazendo um teste para um emprego da MTV e pensei, espere um segundo, o que isso significa? No americano diz, hold a second, né? Ele fica impressionado, assim. Pô, é que ele quer dizer assim, não desprezando a MTV, mas ele tinha um sonho muito maior que isso, né? De fazer filmes, fazer coisas grandes. Daí, ali ele caiu a ficha. E ele diz na entrevista, abre aspas, cheguei a um ponto que eu estava desesperado, sem dinheiro, sem comida. E eu percebi naquele momento que eu não tinha outra alternativa a não ser confiar totalmente e completamente na minha fé e oferecer tudo em oração, entregar as minhas noções, o meu conceito de ter uma carreira, de ser bem-sucedido, de sobreviver, de entregar tudo isso a Deus. O Jonathan, ele iniciou então a sua carreira no teatro, né, como foi falado, mas o ponto de virada foi justamente esse ponto, esta oração que ele fez a caminho de casa, porque justamente nesse dia que ele se rendeu completamente a Deus, ele disse que conseguiu o seu principal papel, que é ser chamado para interpretar Jesus na série The Chosen. E é maravilhoso que essa série não foi feita por nenhuma grande produtora de Hollywood ou do mundo, foi feita por uma produtora naquele momento pequena, chamada Angel, que começou esse projeto com crowdfunding. Crowdfunding é quando você pede dinheiro de todas as pessoas. Mas o fato é que ele disse que a fé foi fundamental na sua vida e que naquele momento ali, onde ele chegou no fundo do poço, emocionalmente, psicologicamente, financeiramente, e que ele se rendeu a Deus, é que as coisas verdadeiramente começaram a acontecer. Ele disse que naquele ponto ele cansou de ser senhor da sua vida e colocou Jesus como senhor da sua vida. Para quem não sabe, o Jonathan Roumie é católico, devoto da Virgem Maria. Ele acredita muito na palavra de Deus, na Sagrada Escritura. Ele lê constantemente a palavra de Deus, a Bíblia, e ele está muito comprometido em evangelizar através da arte. Ele usa a arte para inspirar outras pessoas e para levar Jesus Cristo ao mundo e ao coração das pessoas. Veja aqui aonde ele chegou, ele diz aqui. Cheguei ao ponto que eu estava desesperado, sem dinheiro, sem comida,
E percebi, naquele momento, que eu não tinha outra alternativa a não ser confiar completamente na minha fé e oferecer tudo em oração. Cheguei a um ponto, diz ele, em que eu estava desesperado, sem dinheiro, sem comida. Percebi que naquele momento eu não tinha outra alternativa a não ser me entregar total e completamente a Deus em oração. Então, ali, veja bem, foi o ponto de inflexão na vida dele. Ali, ele disse que quando saiu de casa, voltou, de repente teve uma experiência financeira incrível e que Deus fez surgir do nada aquilo que ele por muitos anos estava procurando. Então, o mesmo autor faz essa interpretação da rendição total a Deus que ele fez ao destravamento do propósito de Deus na sua vida. E isso é uma grande verdade. Então, Jonathan, ele teve uma espiritualidade muito profunda, ganhou vários prêmios, trabalhou no teatro, e Deus usou de tudo aquilo que ele passou na sua vida, mesmo que ele não tenha desenvolvido, para moldar quem ele é hoje. Isso é muito interessante, que Deus não desperdiça nada da sua história. Deus não joga nada fora da sua história. Mesmo os fracassos, mesmo as coisas que não deram muito certo e muito bem, serviram para o Jonathan ser quem ele é hoje. E certa vez perguntaram para ele, mas como é que você faz um Jesus assim tão carinhoso, tão leve, tão querido, tão amigo, ao mesmo tempo tão espontâneo? E ele disse, olha, eu sempre oro pedindo o Espírito Santo para atuar, para viver, para interpretar como Jesus viveu. Então, aí que está a diferença, né? Um ator profissional, por melhor que seja, ele não tem a graça de Deus. E o Jonathan sempre coloca na conta da graça de Deus as suas belas atuações. Se você não conhece Os Escolhidos, está perdendo tempo, vale a pena. Ele tem na Netflix, ele tem na Brasil Paralelo e ele tem no próprio aplicativo The Angel, que você pode baixar, assistir no seu tablet e no seu celular. Não perca a série e lembre-se que o Jonathan é um católico fervoroso e isso nos alegra muito ver um católico que lê a palavra, que coloque Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que seja devoto à Virgem Maria, levando a Deus ao coração das pessoas. O Jonathan fez pontas em vários filmes famosos, embora sejam pontas bem pequenininhas. Tem um seriado policial que ele fez, que é NCIS, e se você reparar bem, entrar ali no Wikipedia ou no Google, digitar obras dele, você vai ver as pontas que ele fez. Mas certamente Jesus é o seu melhor papel de destaque. Eu gostei também do filme chamado Jesus Revolution, que ele faz o papel de um hippie. Também um filme de cunho cristão, não chegou no Brasil ainda, mas que vai chegar em breve e que vale a pena muito assistir. Bom, espero que você tenha gostado e enxergado um pouquinho na vida do Jonathan. Às vezes as nossas desesperanças, às vezes a nossa vontade de desistir, às vezes o nosso fracasso, às vezes a gente estuda tanto, a gente busca tanto e as coisas não acontecem como deveriam. Saiba que para Deus o importante não é tanto o nosso sucesso financeiro, mas a gente estar no propósito para aquilo que nós fomos feitos. Mas a providência age e funciona melhor quando nós nos rendemos completamente a Deus. Faça a oração de se render a Deus e saiba que Ele tem um plano para você. Ele tem um plano para nós. Você não é um acaso. Deus sonhou contigo e Deus tem um espacinho reservado para você ajudá-lo na construção de um mundo melhor. Um abraço, Deus te abençoe, salve Maria e até a próxima. Tchau.